Eu quero mostrar, falando em Pablo Marçal e falando nessa coisa terrível, a fala de um professor que eu já tive a honra de entrevistar no meu canal, A Nova Máquina do Tempo, que voltou com tudo, e eu já estou divulgando que estou nessa live lá no canal, eu já divulguei, não é? A fala do professor João César, João Augusto César, que é um professor que eu gosto muito. Ele teve essa entrevista na TV 247, e eu quero mostrar para vocês esse trecho da entrevista. Eu não vou mostrar a entrevista toda, óbvio que não, mas eu quero mostrar esse trecho da entrevista em que ele fala sobre o Pablo Marçal, que eu acho muito, muito interessante, de verdade, esse trecho, né? E eu queria que vocês ajudassem. Lembrando que eu estou destacando todas as mensagens do chat, viu, gente? Então, coloque sua mensagem no chat, sua mensagem será lida aqui no canal. A Xanda diz, nossa monetização está retida pelo YouTube, companheiros. Precisamos de punhos no Pix para pagar as contas do canal. Nos ajudem com qualquer valor. Exatamente, Xanda. E eu estou destacando isso. É muito importante o pessoal ajudar com Pix para sustentar o Folha Democrata, viu? Eu peço a vocês que ajudem. Eu também estou colaborando à minha maneira aqui na live, enfim, de outras formas. E eu espero que todo mundo faça o mesmo para fortalecer a mídia progressista. Agradeceria muito se todos puderem fazer isso, não é? Vamos ouvir a fala do professor João César de Castro Rocha e ver o comentário dele e comentar a fala dele, que ele está falando sobre o Pablo Marçal, o Milei. Ele faz uma análise que eu acho muito sofisticada, interessante, gosto muito do professor. Vamos ouvir e comentar. Como hipótese, é muito diferente do que você tem dito. A minha proposta inicial, Andréia, é que é um enorme equívoco epistemológico, mas sobretudo político, imaginar que o Pablo Marçal é uma espécie de Bolsonaro 2, 3 ou 4.0, isto é, um Jair Messias Bolsonaro que não terceiriza o comando das suas redes sociais. Pelo contrário, é como se fosse o Bolsonaro mais domínio absoluto das redes sociais. Não é o caso, me parece. O Pablo Marçal não é, em nenhuma circunstância, qualquer espécie de linha de continuidade com o Bolsonaro. O Pablo Marçal, ele despreza o Bolsonaro. O Pablo Marçal considera o Bolsonaro fraco. O Pablo Marçal considera inaceitável que o Bolsonaro não tenha sido reeleito com as rédeas do poder nas mãos. Então, o que significa o Pablo Marçal? O Pablo Marçal significa, na política brasileira majoritária, a introdução do modelo Javier Milei. O que é o modelo Javier Milei? É o modelo queimar os navios, destruir as pontes. Olha, quando o Hernán Cortés, em 1517, chega no México, quando os marinheiros, os soldados, se afastam das caravelas, sabe o que fez o Hernán Cortés? Colocou fogo em todas as caravelas. Absolutamente em pânico, os soldados olharam para trás, vendo as caravelas pegando fogo, e o Hernán Cortés disse, agora, destruir ou morrer. O Javier Milei e o Pablo Marçal representam isto, queimar navios e destruir pontes. Ele não é antipolítico, ele não é antissistema, ele é a destruição completa de qualquer possibilidade de política na polis. Fantástica análise, não é? E é bem isso. A eleição de uma revista golpista, uma pessoa que é um criminoso, né, condenado, né, que se coloca, na verdade, como antipolítica, mas quer usar da política para expandir o seu poder e ganhar dinheiro. Alguém tem alguma dúvida que, se Pablo Marçal for eleito, ele vai utilizar do Estado para favorecer os seus próprios interesses econômicos e dos seus aliados? Eu não tenho a menor dúvida. Mas mais do que isso, ele vai destruir no caminho, né, para favorecer os seus próprios interesses, né? Ele vai destruir, como bem disse o professor, a própria possibilidade de diálogo, de política, de tudo. É por isso que uma figura como o Pablo Marçal representa o fim da política entendida como um espaço de disputa entre diferentes ideias, porque ele não tem ideias significativamente, ele tem só a destruição. E esse tipo de pessoa ascende eleitoralmente por causa do fracasso do capitalismo. Porque pessoas frustradas com o capitalismo, que defendem o capitalismo, mas são frustradas porque são pessoas
que não conseguem o que querem do capitalismo, ou seja, pessoas que não são tão ricas quanto gostariam, não têm tanto dinheiro quanto gostariam, não são, em geral, não são pessoas ricas, são pessoas de classe média frustradas, pessoas que queriam ter muito e não têm, e acham que não têm por causa da esquerda, culpam os outros, não é? Responsabilizam os outros, responsabilizam outros pelo seu próprio fracasso. Esse tipo de gente frustrada compõe a base eleitoral de gente como Pablo Marçal. Não são apenas eles que votariam no Pablo Marçal, mas eles são a base. É muito importante compreender isso. Mas vamos seguir o professor. É muito mais do que ser antipolítico. Porque quando nós falamos antipolítico, Andréia, nós temos há muitas vezes no imaginário popular, e quer dizer alguém que não é político de profissão e que por isso pode fazer uma política nova. O Pablo Marçal não é antipolítico. O Pablo Marçal é a destruição de qualquer possibilidade de política, isto é, de diálogo entre diferentes, de criação de acordos entre os diversos. Mas que mais que é o Pablo Marçal? Essa é a primeira observação. Ele não é, em nenhuma circunstância, uma continuação do Bolsonaro ou uma renovação do Bolsonaro. Ele é uma oposição mesmo ao Bolsonaro. Agora, o que significa de fato como fenômeno? É um fenômeno muito preocupante, que nós precisamos estar atentos e reagir à altura. Então, segunda proposta. A primeira proposta, está clara? Tá, né? Segunda proposta. O Pablo Marçal representa, na política majoritária brasileira, um fenômeno que nós veremos nas disputas para a vereança e nas disputas para a prefeitura. É o fenômeno da economia da atenção colonizando a política. O que é isto? Vamos lá. A economia da atenção é um conceito que foi criado em 1971 pelo Herbert Simon, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia um pouco depois. A ideia da economia da atenção é uma ampliação do conceito de economia, claro. É muito importante no conceito de economia, Andréia, prestar atenção num fato básico. Só tem sentido pensar em economia porque nós vivemos em meio à escassez. Ora, se nós vivêssemos num mundo perfeito, de abundância, onde cada qual recebesse segundo as suas necessidades e cada qual no futuro recebesse segundo as suas capacidades, que é o famoso lema de Karl Marx, se o mundo fosse esse mundo de abundância, onde todos recebem tudo que precisam, por que a gente vai pensar em economia, Andréia? Você não pensa em economia, você desfruta a vida, não é? Você pede uma caipirinha, acha o mundo bonito e desfruta a existência. A economia existe, o pensamento econômico é necessário, porque, pelo contrário, nós vivemos em meio à escassez. Como assim? Aos que nos assistem agora, ao terminar o programa, caminhem num quarteirão de qualquer cidade brasileira e compreenderão exatamente porque a economia, sobretudo, é uma tentativa de lidar com a escassez. Então, economia dá atenção. A ideia do Herbert Simon é que o produto mais escasso na cognição humana é a atenção. Nada é mais difícil, Andréia, do que manter o foco, manter a concentração. Nenhum de nós pode prestar atenção a tudo o tempo todo, nenhum de nós pode aprender tudo o que deseja todo o tempo. Assim como a atenção, a cognição humana tem um limite. Ela se baseia na escassez. Por isso, nós precisamos selecionar o objeto que será o dono de nossa atenção e nós precisamos eleger aquilo que nós desejamos aprender. Então, a economia da atenção, dizia o Herbert Simon, que é um fenômeno propriamente antropológico da condição humana, tornou-se agudo com o surgimento de tecnologias da comunicação. Ele pensava no telefone, Andréia, telefone fixo. Ele pensava na televisão, e veja que coisa inacreditável. A televisão passou a ter controle remoto. Ele começou a existir TV a cabo. Meu Deus do céu, como escolher? Como manter a atenção diante de tantas opções? Imagine isto hoje, em 2024, com a pletora de ofertas que ocorrem todo o tempo nas redes sociais. Então, a economia da atenção hoje é verdadeiramente o eixo da economia e o eixo da vida social. E nas plataformas e nas redes sociais nós sabemos qual é a estratégia para superar o paradoxo da economia da atenção. Qual é o paradoxo? Nós temos disponível hoje, mais do que jamais na história da humanidade, ofertas de conteúdo. Mas a nossa capacidade de atenção e a nossa capacidade cognitiva não mudou. Nós não passamos a ter um cérebro capaz de assimilar muitos mais dados, porque muitos mais dados estão sendo oferecidos. Nós temos um cérebro cada vez mais fragmentado, uma vida cada vez mais dispersa. Então, o que as pessoas fazem nas plataformas para superar o dilema da economia da atenção? Para você ser audível, você grita. Para você ser visível, você faz gestos absurdos, excêntricos, violentos. E no caso do bolsonarismo, mentiras, invenções,
saem da verdade para buscar atenção, saem do que é real, né? Além do exagero, é um exagero mentiroso, é um exagero falso, mas que consegue atenção por causa desse exagero. Inesperados, extravagantes. É preciso sempre chocar para ter vez e capturar, ainda que momentaneamente, a atenção do usuário, de acordo? O que significa o Pablo Marçal? A transferência deste modelo para a política. É isto que está acontecendo. Andréia, é o apocalipse, é o desastre, é o fim da civilização, é a impossibilidade radical da democracia. Por quê? Porque, para levar adiante o modelo da economia da atenção na esfera da política, é preciso romper todas as regras. Você entra no jogo eleitoral para romper as regras. Exatamente. E é por isso que não pode se minimizar nem por um segundo a ameaça que isso representa, né? Isso a ameaça que representa. Vamos ler aqui todas as mensagens. Primeiro, a Xanda. Professor João César de Castro Rocha, sempre elucidando para nós, né? Análises certeiras. Você disse bem, André. Análises sofisticadas. Eu gosto muito do professor. Já tinha conversado com ele antes. É uma figura maravilhosa, né? Bom dia, povo. Bom dia, André e Xanda. Boa semana para nós. Boa semana, Bruno. Tamo juntos. Bom dia, Bruno, companheiro. Pablo Marçal teve as redes suspensas, mas mesmo assim abriu uma live ontem. É porque, eu vou explicar isso aqui, é porque ele tem contas secundárias. Ele teve a suspensão das contas principais, mas não de todas as suas redes. É muito difícil você bloquear todas as redes de uma pessoa. Então, ele teve as contas principais dele, aquelas que estavam nos autos dos processos, suspensas. Mas ele tem contas secundárias e tal, enfim. E essas aí ainda estão rolando, né? Ainda estão aí. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.